O Senhor mandou semear no seu campo o trigo, durante a noite veio o inimigo e semeou o joio. Quando as duas cresceram e saiu o fruto, os semeadores disseram, Senhor, tem joio no meio do trigo, quer que a gente arranque? O que é isso? Ele falou, o inimigo veio e semeou joio no meio do nosso trigo. Ele falou assim, quer que a gente arranque? Ele falou, não. No final, quando estiver na hora da colheita, os ceifeiros vão ceifar. E eles vão fazer esse papel. E vão queimar o joio e vão colocar o trigo no celeiro. Depois os discípulos perguntaram, explica pra gente o que é essa parábola. E ele disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são vocês, os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O tema deste nosso episódio é o campo é o mundo. O campo é o mundo. Na parábola do semeador, o campo éramos nós. Nós somos o campo e a semente cai aqui. Mas agora, nós somos sementes e trigo no meio do mundo. No meio dessa terra. É muito frequente eu conversar com pessoas, gente que quer saber um pouco mais sobre os temas que nós falamos aqui. E aí, quando eu recebo as perguntas, eu percebo que a lógica do pensamento de quem está perguntando passa longe da ideia de que nós somos trigo no meio desse mundo. E a lógica gira em torno do fato de que o campo é um prédio e um lugar onde nos reunimos. Então vem aquela ideia de que o campo é aqui dentro da igreja. E quando eu digo igreja, eu estou dizendo aquele prédio onde a gente se reúne. E ali dentro todo mundo tem que ser trigo. Gente boa, que faz o que o pastor gosta, me perguntaram isso. Que se comporta bem, o seu cabelinho bem penteado, a roupa certa, tratando os irmãos assim e assado. Aliás, existe muita briga, muita disputa. Ai, meu Deus do céu. Gladiadores dentro de uma arena para saber quem é o chefe, quem é o líder do ministério, quem é ungido, quem está por cima, quem está no topo, qual a maior igreja, qual o maior cantor, qual o maior grupo de louvor, qual o maior ministério, quem é o melhor pastor, qual é o mais influente, quem tem mais seguidores. E esse nosso mundico, numa lagoa cheia de sapo, nós ficamos numa disputa e numa briga para saber quem é mais do que quem. E agora com as redes sociais, mais ainda. E nessa disputa, nós temos um ambiente de espiritualidade hipotética, não verdadeira, interesses individuais à flor da pele, nulidade de missão e, geralmente, hipocrisia. É difícil essas coisas conviverem sem hipocrisia. E nos esquecemos que somos a Igreja de Cristo onde quer que estejamos. Somos, eu digo no plural, porque muita gente diz assim, eu sou a igreja porque eu sou o templo do Espírito. Resposta, não, porque igreja não é templo. Igreja é a união dos templos, é a comunidade dos discípulos. Então quando eu digo somos, é porque onde quer que qualquer um de nós esteja, todos nós, somos o trigo e a boa semente no campo, que é o mundo. Espero que você entenda o que eu vou dizer aqui. Acho que Deus tira folga. Agora, teatralizando a coisa, né? Acho que Deus tira a folga de domingo. Se os olhos de Deus, como diz aquele hino tradicional americano, His eyes is on the sparrow. Se os olhos de Deus estão nos céus como uma ave, olhando por aqueles que são seus, é uma linguagem poética, aliás, muito bonito esse hino. Muito bonito. That's the reason why I sing. Os olhos dele estão lá em cima. Mas tem um tempo que Deus dá, vou dar uma descansada agora, hoje eu não vou ficar olhando. Que dia que é esse, Zé? Eu acho que é domingo na hora do nosso culto. Segundo essa parábola,
Acho que o momento em que Deus não está preocupado comigo e com você é quando estamos dentro daquela caixinha chamada igreja, aquelas 4 paredes, e ali a gente canta, ali a gente chora, ali a gente se derrama, ali a gente aplaude, ali a gente... Eu não estou dizendo que você não possa chorar, que você não deva louvar, que você não possa fazer o... Até pode. Mas eu acho que esse é o lugar onde menos Deus espera te olhar. Porque esse é o lugar onde existe maior probabilidade da hipocrisia governar nossas intenções, ou melhor, nossas ações. Porque a nossa intenção já está lá. Nosso culto é exatamente no momento em que saímos daquelas 4 paredes. É quando de verdade vivemos o que antes foi semeado dentro de nós, do lado de fora. É quando andamos por essa terra e nossa honestidade, nossa ética, nossa justiça, nosso amor, nossa generosidade, nossa solidariedade, nossa compreensão, nossa tolerância, nosso domínio próprio, nossa graça, nossa misericórdia, nosso abraço, nossa jornada, nossa caminhada, é ali que todo mundo vê que somos trigo. Porque o campo é o mundo. E cada vez mais eu converso com pessoas preocupadas com essas micro e insignificantes disputas dentro de uma caixinha para saber quem tem mais poder e quem tem menos poder. E obviamente que toda essa briga cresce orquestrada por um outro alguém que é o verdadeiro dono de todo o poder e que esse não é Deus. Mas que uma grande quantidade de pessoas que vivem se estapeando por um lugar ao sol são comandadas por um grande marionetador que vende a opinião, o movimento desta massa, ou sociológica, ou econômica, ou politicamente, pelos seus próprios interesses. O bagulho é muito louco. Muito louco. O Evangelho tem que fazer alguma coisa dentro de nós para que nós possamos, antes sendo campo, agora possamos ser sementes de trigo num mundo que é o campo. E as pessoas desta terra conheçam aquela semente que é a palavra, porque agora elas veem fruto de alguém que um dia foi campo. O que o Brasil menos precisa é de aparelhos de rádio e televisão com gente falando da palavra. Porque o mundo assiste a palavra pregada e, infelizmente, enxerga a palavra que deveria ser viva. Essas 2 parábolas em sequência são um tapão na nossa orelha, no escutador de baião, como dizia meu pai. Deus quer te ver do lado de fora das 4 paredes, quem você é ali. Porque o campo é o mundo. Pouco importa quantos aleluias você fala dentro da caixinha, mas importa muito o quanto a transformação daquela semente em você, que é terra, fez com que você agora fosse uma boa semente nesse mundo. Se eu fosse Deus, se eu fosse Deus, o mundo seria uma porcaria, porque eu sou cheio de defeitos. Mas se um momento que eu dormiria para não olhar para mim mesmo, para os homens aqui na terra, seria no domingo. Mas de segunda em diante eu estaria bem de olho. Não para dar algo em troca, só para ver o fruto do meu penoso trabalho na cruz. Valeu, galera.